Olá, igreja. Eu me chamo Euriano, um discípulo de Jesus em processo de restauração, casado com a Rosinha, pai da Liz, pai do Davi. Eles estiveram aqui pela manhã. A gente está vivendo uma série agora, mês de outubro, mês de novembro, uma série baseada no livro de Atos. Já passou pelo capítulo 3, pelo capítulo 4, a gente foi lá para o capítulo 7 com o pastor Daniel Almeida, depois a gente foi para o capítulo 8 com o pastor Hamilton. E os dois últimos domingos, o pastor Armando trabalhou com a gente, Atos capítulo 16. E a gente vai seguir nessa viagem hoje, vamos trabalhar Atos 17, os próximos aí ainda vai vir aí Atos capítulo 18 e Atos capítulo 28, tentando pegar aí o máximo que a gente puder pegar desse livro. Bom, Atos capítulo 16, que é o que o pastor trouxe para nós, é quando inicia a segunda viagem missionária de Paulo. Então Paulo, ele segue ali junto com Silas, ali no meio do caminho ele encontra Timóteo, que arrasta com ele aí pelo caminho. E aí chega um momento ali que Paulo está pensando que ele vai continuar pregando o evangelho ali na Ásia, descendo ali um pouco, chegar nas igrejas de Éfeso, Colossos, mas o texto diz que o Espírito de Deus impediu que Paulo fosse lá. E aí, em outro momento, Paulo pensa que vai para Bitínia e de novo o Espírito de Deus impede que Paulo vá para Bitínia, até que ele é chamado, através de uma visão do homem da Macedônia, para que ele atravessasse, fosse para a Europa, e ali ele chegasse, para que o Evangelho chegasse na Europa, e o Evangelho chegasse ali naquela região ali da Macedônia. Tem um mapa aí, eu peço que vocês coloquem para a gente ter uma noção dessa região. Então, capítulo 16 está ali. Filipos é quando Paulo chega na Europa. Então Paulo vai até Filipos, chegar ali naquela cidade, ele procura uma sinagoga, que era o local onde os judeus se reuniam, mas em Filipos não havia sinagoga, porque não tinha um número suficiente de judeus para formar aquela sinagoga. Então Paulo vai até o rio, onde tinham algumas mulheres que estavam orando, e ali acontece a conversão de Lídia. E ainda no capítulo 16, que o pastor Armando trouxe para nós semana passada, traz a questão de Paulo e Silas na prisão, onde ele passa por um momento de sofrimento, um momento onde ele é açoitado, um momento onde ele é preso. E aqui a gente vai seguir viagem com Paulo, porque logo depois que ele sai de Filipos, então ele vai seguir por essas outras cidades, Tessalônica, Bereia, e até chegar ali em Atenas. Agora, presta atenção nessa outra imagem aqui, que eu vou pedir para colocar. Bom, Paulo, quando chega ali nessa região da Europa, Paulo ele está numa das vias principais daquela região, a via principal daquela região. A via Inácia era a via que ligava a Ásia com a Europa e fazia conexão diretamente com Roma. Então, Paulo ele pensou que ia continuar na Ásia, mas o Espírito de Deus impediu que ele fosse para a Ásia. No momento que Paulo chega na via principal, pode ser, provavelmente, e aqui é e se, a gente não sabe, mas pode ser que Paulo tenha pensado que Deus me colocou na via principal porque Ele quer que o Evangelho chegue até o centro político do mundo. Deus já me colocou nessa via porque eu vou continuar de cidade em cidade até o ponto que eu vou cruzar ali o mar e vou chegar em Roma, na capital política do mundo, onde está ali o imperador. Pode ser isso que ele tenha pensado nesse momento, mas não foi bem isso que aconteceu. O Evangelho, de alguma forma, ele já tinha chegado em Roma. E teria um momento certo, como a gente sabe que Paulo estará em Roma, onde Paulo estará, inclusive, uma das principais cartas de Paulo, a carta aos Romanos, E mais uma vez, Deus ele muda os planos e faz com que Paulo venha parar em outro lugar. Ele faz isso com a gente também, não é verdade? Muitas vezes a nossa cabeça dura está querendo fazer algo, mas a partir do momento que nós entregamos as nossas vontades, o nosso querer a Deus, aí Ele diz assim, opa, peraí, tu está entregando o volante da tua vida para mim? Está entregando o guidão da tua vida para mim? Então agora deixa comigo que eu vou te guiar. Eu te direi qual é o plano que eu tenho aqui para ti. Então a gente vai seguir nessa viagem, a gente vai entender um pouco mais o que acontece aqui em Atos capítulo 17, tá bom? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Jesus. Obrigado porque a gente pode estar aqui nesse domingo, estar aqui em comunhão com outros irmãos, vivendo isso, vivendo a comunhão, louvando a Ti, Senhor Deus. E agora a gente vai ouvir a Tua palavra. Deus, que o Senhor possa me usar para poder falar à Tua igreja, que tudo aquilo que venha ser dito, Pai, através do Teu Espírito, faça sentido, Senhor Deus, para nós,
faça sentido no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, abre os nossos olhos, abre a porta do nosso coração para receber a Tua mensagem. É que eu te peço, te louvo, te agradeço. Amém. Bom, seguindo nessa viagem, existe uma primeira parada. Então, Paulo, quando sai de Filipos, ele vai para a cidade de Tessalônica. E aqui eu peço que você acompanhe comigo em Atos, capítulo 17, do verso 1 ao 9. Vai aparecer aqui no telão também. Então, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason e Azon em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não encontraram, arrastaram Jason em busca de Paulo e Silas arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Eles gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. Eles são todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Esse ano aqui na igreja a gente está vivendo o ano da semeadura. E nesse último trimestre a gente chegou aqui na seara. É o que nós estamos vivendo agora. E aqui em Atos capítulo 17 a gente vai encontrar searas diferentes. Existem 3 searas aqui e cada uma é diferente da outra. Essa primeira seara, essa de Tessalônica, era formada por pessoas sedentas por Jesus. Pessoas sedentas por Cristo. Tanto que quando Paulo anuncia a palavra, essas pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Elas entendem aquilo e elas querem seguir Jesus. Existe esse público lá. Mas também, ali naquela seara, tinha pessoas que conheciam as Escrituras, mas eram pessoas que estavam cegas, pessoas que estavam surdas, pessoas que estavam com o coração endurecido, para perceber que o Messias tão esperado, ele já havia vindo. Esse Messias, ele sofreu. Esse Messias, ele morreu, esse Messias ressuscitou por todos nós. Mas o coração endurecido deles não deixava eles entenderem isso, não deixava que eles conseguissem perceber que um novo reino já havia sido estabelecido. Diferente de Filipos, que não havia uma sinagoga, em Tessalônica já havia uma sinagoga estabelecida. Já havia um local onde aqueles judeus e os gentios tementes a Deus, eles se reuniam. E é justamente ali, diante daquele público, que Paulo fala de um Cristo que precisou sofrer, um Cristo que morreu e um Cristo que ressuscitou dos mortos. É exatamente ali naquele momento. Paulo, ele tinha acabado de passar por tudo isso, né? Paulo tinha acabado de passar por um sofrimento grande ali em Filipos. E quando ele chega naquela cidade, ele vai falar desse Cristo que precisava sofrer. O texto não diz quais foram as páginas das Escrituras que Paulo abriu, né? Qual foi o rolo que ele abriu lá para poder ler diante daquela sinagoga. Mas, já que ele estava falando do sofrimento de Cristo, provavelmente Paulo leu Isaías 53, essa música linda que a gente acabou de cantar aqui. Isaías 53 fala sobre aquele que foi rejeitado pelos homens. Esse texto fala daquele que não tinha aparência e nem tinha formosura. Fala sobre aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e dores, que foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Foi para esse povo de Tessalônica, foi por mim, foi por você também.
Ele foi moído pelas nossas iniquidades, cujo castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Provavelmente ele usou esse texto, como também ele pode ter usado o Salmo capítulo 22, conhecido como Salmo Messiânico. Esse salmo ele começa, na primeira frase já diz o primeiro versículo já diz aquela frase que Jesus clamou, que Jesus exclamou quando ele estava ali diante, na cruz ali. Deus meu, por que me desamparaste? O clamor do Messias ali. Agora, por que que os judeus, por que que os gentios que estavam ali, eles precisavam entender que Jesus é o servo sofredor? Por que que eles precisavam receber exatamente aquela mensagem? A mensagem de um Jesus que sofreu, a mensagem de um Jesus que morreu e a mensagem de um Jesus que ressuscitou. Bom, para o gentio não teria problema em entender que um homem se tornou Deus. Porque aquele povo, o povo gentio, ele já estava acostumado com tantos deuses que havia ali naquele império, no Império Romano. E era normal, por exemplo, um imperador que era homem se tornar um Deus. Então, um homem se tornar Deus, isso seria normal também para o entendimento do povo gentio. Agora, o que não era normal para eles é entender que esse homem que se tornou Deus, ele sofreu, ele derramou o seu sangue, ele morreu e ressuscitou. Aí isso aí não dava para entender. Porque ele não teria como morrer, os deuses são imortais. E ele morreu, e ele ressuscitou num corpo, esse corpo cheio de pecado, então ele não poderia ser Deus. Já o judeu, ele tinha uma certa resistência, uma total resistência ao fato do Messias ser quem ele foi, ser o Messias, ser ungido, porque eles esperavam que o Jesus fosse um rei como Davi, fosse um general como Davi, que viesse acabar com aquele poderio do Império Romano. Pelo menos o fariseu esperava muito isso. Mas o que aconteceu é que esse Jesus ele foi morto pelas mãos do Império Romano. Então não fazia sentido também para aquele povo saber que aquele homem que veio, que pregou, que fez o que fez ali, aquele servo sofredor, ele não poderia ser de forma alguma o Messias. Eles não tinham entendido as Escrituras. Eles não tinham entendido Isaías 53. Eles não tinham entendido isso. Esses judeus, eles se tornaram o que nós chamamos hoje de haters. Não tem o hater da internet? Está cheio de hater na internet. Você posta uma coisa, aí vai lá um monte de comentário te criticando, te condenando, aquela coisa toda. Recentemente eu fiz um verso sobre a reforma protestante, aí eu fui postar em plataformas diferentes, né? Eu nunca posto nada em TikTok, eu disse, não, vou botar lá. Eu nem acesso, na verdade eu coloquei. Aí depois eu só recebi o recado, rapaz, tem um monte de hater lá no TikTok te criticando, porque eu falei, né, contra as indulgências, enfim, tudo que Lutero, o que a reforma fez, exatamente para poder que o evangelho continuasse limpo, né, a graça de Jesus e tal. Então o hater, ele está aí em todo lugar, na rede social está cheio de hater. Hater é aquele que não está aberto para o diálogo, é aquele que não senta para te ouvir. O hater é aquele que não te respeita, é aquele que se alimenta de ódio, é aquele que cria mentiras, fake news para poder te atacar. E assim como os haters de internet, ali, aquele povo judeu, ele estava como um hater, querendo atacar Paulo, inclusive cria fake news para atacar Paulo. O texto diz que eles reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Então, em busca da preservação do nome de Deus, em busca de preservar o nome do Senhor, eles reúnem homens pagãos, eles reúnem pessoas de má índole, eles reúnem pessoas que gostavam de confusão para promover ataques. Em nome de Deus, tudo vale. Então, eu vou reunir esse povo desordeiro, desocupado, porque com eles a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. E a acusação levantada por eles não foi que Paulo estava falando que era Jesus, que Paulo estava falando que Jesus era o Filho de Deus, que sofreu, que morreu, que ressuscitou. Não era isso, a acusação não era essa, embora foi isso que Paulo pregou. Até porque essa acusação não valia muito para o Império Romano. O Império Romano ia olhar para isso e ia dizer, bom, isso aí é uma discussão religiosa, então deixa que eles se entendem por lá.
A acusação, nesse momento, foi diferente. Eles acusaram Paulo de afirmar que há um outro rei. Aí a acusação era mais pesada. Porque naquela região da Macedônia, principalmente ali naquela região norte, a Macedônia é onde está a Grécia, ali naquela região norte, é onde ainda tem o país da Macedônia do norte, do lado tem a Albânia. Então naquela região ali, justamente essa região da Albânia, há cerca de 100 anos havia acontecido uma guerra pelo trono. Uma guerra onde Pompeu, ele luta contra Júlio César para poder tomar o trono de Júlio César, e Júlio César é derrotado nessa guerra. Aí 100 anos passa. Aí o que é que acontece? Surge alguém dizendo que há um outro rei. Opa, a gente tem que acabar com isso agora. Senão é um Pompeu que se levanta para poder querer derrubar o Império Romano. Então a gente tem que acabar com isso agora. Agora olha só, gente, como é lindo ver a família cristã unida. Ver uma família que é focada em Cristo. Ver uma família que vive uns aos outros. Inclusive esse é o tema do nosso próximo ano, uns aos outros. Uma família que vive mandamentos recíprocos, que suportam um ao outro. Não é o suportar, eu tenho que suportar esse irmão, eu não aguento esse irmão, a Bíblia está mandando eu suportar, eu vou suportar. Suportar é dar suporte ao outro, né? É ajudar o outro, é cuidar do outro. Então uma família que dá suporte ao outro, olha só que interessante. Esses irmãos, esses amigos de Paulo, esse Jason, os meninos depois chegaram ali e disseram, rapaz, tu falou Jason de manhã, daqui a pouco tu fala Paul e Jesus. Aí eu disse, então vamos usar a palavra certa, né? Então é Jason, Yazon, não sei, acho que se fosse no Ceará era Jailson. Talvez, né? A gente converter aí para os cearenses. Mas enfim, ele fica lá para poder aguentar a pressão, é um amigo de Paulo que ajuda Paulo nessa caminhada. É por isso que Paulo lá em 1 Tessalonicenses, ele disse que foi mãe e pai para eles. Lá 1 Tessalonicenses capítulo 2, alimentou e os cuidou. Ali também em 1 Tessalonicenses 2, Paulo disse quanto é grato pela vida deles, porque eles foram perseguidos pelos próprios compatriotas. Viver cristianismo, gente, é viver uns aos outros. Viver cristianismo é viver reciprocidade. Aqueles amigos de Paulo, eles entendiam que Paulo tinha uma missão maior a cumprir. E eles disseram, não Paulo, vai embora. Não fica aqui não, a gente fica para aguentar a pressão. Não, a gente vai suportar essa pressão. Mas esse evangelho, ele precisa ser anunciado por esse mundo todo. E você foi escolhido por Deus, o apóstolo enviado por Deus para poder pregar esse evangelho a todos nós. Então vai que a gente suporta isso por você. O testemunho de Paulo para aqueles irmãos, a qual ele chama de filhos, os fizeram conhecer a Cristo, não pela letra, não pelo conhecimento, embora Paulo tenha utilizado as escrituras, o conhecimento, o entendimento, para poder falar sobre Jesus. Mas não foi isso, foi através da experiência, foi através do exemplo de Paulo, o exemplo de alguém que sofreu e suportou tudo por amor a Cristo. E quando eles olham o exemplo de Paulo, de alguém que sofre, que suporta, eles dizem, vai Paulo, que a gente também vai ficar. A gente vai sofrer? Vai, mas a gente vai suportar tudo isso por amor a Cristo. Muitas vezes a gente, e aqui eu falo como pai de uma criança de 1 ano e meio e outra de 8 anos, a gente olha para esse futuro e fica preocupado, o que é que vai ser dos meus filhos nesse futuro? O que é que vai ser deles lá na frente? Como é que eles vão se manter na fé daqui para lá? Como é que a gente faz? Essa é uma preocupação que vem, acho que todo mundo que é pai aqui tem essa preocupação, eu tenho essa preocupação. Só que eu não vejo uma outra alternativa que a Bíblia me diz, é que eu tenho que pregar Cristo para os meus filhos. Não só ensinando a palavra, mas sendo uma Bíblia aberta para eles. Eu tenho que ser um exemplo dentro de casa para os meus filhos. Para que eles possam olhar para o pai, para que eles possam olhar para a mãe e ver a fé do pai e da mãe, assim como aqueles homens de Tessalônica viram a fé de Paulo, que foi um pai e mãe para eles. E mantiveram firme. O chamado de Deus para nós não é ser uma caixa de som que vai replicar apenas o que está no texto, vai trazer para eles. Não, é uma caixa de som que vai reverberar aquilo que está no texto. Não é esse, a gente vai falar das escrituras para os nossos filhos, mas não é esse chamado. O chamado também não é para ser o Uber, que é o que leva o filho para a igreja. Não, estou fazendo meu papel enquanto pai. Mas o nosso chamado é ser sal e luz nessa terra. É o que Jesus fala para nós lá em Mateus, no Sermão da Montanha. Ser sal e luz. E o sal, quando ele tem contato com a carne, o sal ele não perde seu sabor. O sal continua sendo sal. Agora a carne, ela tem o seu sabor alterado.
É por isso que a gente deve ser sal. A gente deve ser luz para poder apontar para Jesus. E esse é o nosso chamado dentro de casa, com os nossos filhos, e fora, onde quer que a gente vá, na nossa vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que a gente vá. Então Paulo, ele sai daquele local, Paulo sai de Tessalônica, e ele continua seguindo a sua viagem, e ele tem que desviar para uma cidade chamada Bereia. Se Paulo achava que ia continuar pela via Inácia, para chegar até Roma, então desviar para Bereia não seria tão ruim. Porque seria como, deixa eu tentar fazer aqui um exemplo aqui mais prático. Paulo está vindo aqui por essa CE aqui, atrás da gente aqui. Aí acontece a perseguição aqui onde a gente está, aqui é Tessalônica e tal, acontece essa perseguição. Aí Paulo quer seguir rumo a Sobral, aí o pessoal disse, não Paulo, faz o seguinte, vamos descer para cá, tu te esconde lá para Horizonte, para Pacajus, passar um tempinho, aí dá tudo certo, porque aí tu pega a BR de volta, faz a borboleta aqui da Anel Viário e segue rumo a Sobral, que é o caminho que tu quer ir. É o caminho que Deus está te levando. Aí o Paulo, então tá bom, eu vou seguir para Bereia. E assim Paulo desce lá para Bereia. E quando chega em Bereia, ele encontra um povo mais aberto ao diálogo. Ali tinham judeus que ouviram o que Paulo disse. E embora não tenham se convertido de imediato, eles se comprometeram a aprofundar diariamente nesses textos. Texto que eles tanto conheciam, para saber se aquilo era verdade mesmo. Bereia tinha um povo mais racional. E não tem problema a gente ser racional. Não tem problema se você é alguém mais racional, não tem. Agora, meu irmão, se você está passando por alguma crise de fé, se a tua racionalidade não consegue fazer com que você entenda, creia nesse Jesus Cristo, não é se afastando dessa palavra que você vai conseguir, não. A gente tem que ser como os bereanos, porque aqui é palavra de vida eterna. Então é aqui onde eu vou encontrar, é onde Deus vai falar comigo diariamente, onde as respostas que eu preciso vai ser encontrada através desse texto, que é a palavra de Deus que é viva e eficaz. É tendo um encontro com Jesus, é orando ao Senhor, é falando com Ele, é assim que eu vou conseguir. Ah, mas me falta fé. Mas a gente não produz fé em nós, quem nos dá essa fé é o próprio Jesus. Então como é que eu vou me encher de fé se eu me afasto de Jesus? Eu preciso é correr para Ele e ser sincero o suficiente e dizer, Senhor, eu não creio, mas ajuda-me a crer. Senhor, eu não estou conseguindo entender, me ajuda a entender. Senhor, me enche de fé, Senhor, faz com que eu volte para o primeiro amor. Eu estou precisando disso. Então eu tenho que correr para Ele diariamente. Eu lembro de um testemunho do C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele conheceu a Cristo quando era criança. E logo depois ele se desviou e se tornou um dos maiores ateus que houve no mundo. Assim, ele era contrário a tudo, a Deus, a Jesus. Ele não acreditava, se tornou um grande estudioso de mitologia. Até que uma vez na faculdade ele encontra um grande amigo, que é Tolkien, autor de Senhor dos Anéis. E esse amigo era alguém muito temente ao Senhor, conhece o Senhor, servo de Deus. E nessas conversas, C.S. Lewis, através dessa amizade, através dessa comunhão, ele se torna mais aberto a entender mais, a compreender que de fato existe um Deus e que existe Jesus Cristo. E aí, certo dia, ele conversando com Tolkien olha para ele e diz assim, Lewis, como você gosta de mitologia, então pegue esse livro, estude esse mito chamado Jesus, já que é um mito para você, então estude esse mito chamado Jesus, procure esse mito chamado Jesus. E o resultado foi que Lewis voltou para Tolkien e disse, eu estudei, eu descobri que ele era um mito, mas um mito verdadeiro. Que ele vive. E C.S. Lewis entrega a sua vida a Jesus. E ele se tornou um dos maiores defensores da fé do último século. Um dos maiores escritores da fé cristã. Agora, olha só o que é que acontece, gente. Tudo bem, está tudo ok acontecendo lá em Bereia, mas aqueles haters lá de Tessalônica, eles resolvem percorrer 64 quilômetros e chegar em Bereia para poder atacar Paulo. Só que mais uma vez, o corpo de Cristo entrou em ação. Então eles levaram Paulo e dessa vez fizeram uma estratégia diferente. Pegaram Paulo e sozinho o despacharam ali pelo litoral para chegar à cidade de Atenas, que ficava a cerca de 480 quilômetros daquela região. Então ele desvia ali para aquele momento.
Paulo, que pensava que chegaria no centro político do mundo, agora é enviado por Deus para o centro cultural, artístico e filosófico do mundo. Ali tinha uma grande missão. Então, mais uma vez, Deus faz com que Paulo desvie a missão através de uma perseguição, inclusive, para que ele pudesse pregar o evangelho àqueles que não conheciam nada de Deus, nada de Jesus Cristo. Olha só, vamos acompanhar aqui Atos 17, do versículo 16 a 21. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Então, levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e nós queremos saber o que é que significa. Verso 21, convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Bom, diferente de Tessalônica, que os encontros ocorreram aos sábados, diferente da segunda seara de Bereia, que embora fossem encontros diários, eram com pessoas que conheciam as Escrituras, aqui a gente tem um tipo totalmente diferente de seara. Paulo, assim que chega em Atenas, ele faz aquilo que ele sempre faz em qualquer cidade, ele vai procurar uma sinagoga judaica. Foi assim em Filipos, não tinha, foi assim em Tessalônica, e é assim também na cidade de Atenas. Ele se dirigiu à sinagoga e ele falou com aqueles que conheciam Deus, mas precisavam ouvir sobre Cristo e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porém, ele estava ali num local onde havia muitos deuses. A adoração ali a outros deuses era enorme. Então, ele se sente motivado também a falar, nesse caso, diariamente com quem não conhecia nada das Escrituras, quem não conhecia nada sobre Deus, quem não conhecia nada sobre Jesus, na praça da cidade, a principal praça da cidade. Porque Paulo tinha visto o quanto aquela cidade era idólatra e o quanto aquela cidade precisava conhecer o Deus verdadeiro. Foi isso que Paulo percebeu andando por ali. Eu fico imaginando Paulo, os amigos deixam ele ali em Atenas, e aí é um diálogo aqui, fictício, imaginário aqui da minha mente, tá? Os amigos chegam para Paulo e dizem assim: Paulo, pelo amor de Deus, cara, fica quietinho aí só um pouquinho. Meu irmão, já foi uma confusão tão grande em Tessalônica, uma confusão tão grande em Bereia. Dá para tu ficar quietinho só um pouquinho enquanto Silas e Timóteo chegam aqui? Aí Paulo, tá bom, deixa comigo. Aí Paulo o que é que faz? Vou sair pela cidade, vou sair passeando, que nem quando o cabo tá ali, você quer passear no shopping, bota os braços para trás, que é para poder não pegar em nada, sabe? Quando entra numa loja. Menino, bota o braço para trás, que é para tu não encostar em nada e não quebrar, né? Aí Paulo sai passeando pela cidade lá em Atenas. Sai passeando. E aí ele começa a ver aquela quantidade de templos, aquela quantidade de imagens espalhada por toda aquela cidade. Petrônio, que é um poeta romano do primeiro século, ele disse que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. A idolatria lá era muito grande. Havia mais deuses em Atenas do que em toda a Macedônia. Então ali em Atenas você tinha tudo, Afrodite, Diana, Dionísio, Júpiter, Mercúrio, enfim, os planetas tudinho, o sistema solar inteiro. Havia tudo lá. Todos os deuses, todo o panteão grego, todo o Olimpo estava lá, todos os deuses do Olimpo estavam lá. Imagens que eram lindas, imagens feitas de ouro, de prata, de marfim, de mármore, tudo isso construído pelos melhores artesãos que poderia haver naquela região. E Paulo era alguém muito culto, Paulo era alguém que entendia da filosofia, que conhecia a história, que entendia de poesia. Ele era alguém com uma inteligência muito grande, era muito culto. E ele sabia, ele tinha decorado algumas citações de poetas, que era conhecido do povo grego também. Ele tinha tudo isso. Então, imagina só, Paulo está num local onde caramba, eu estou num local onde foi terra de Sócrates. Foi a terra onde nasceu Platão, foi a terra que deu abrigo a Aristóteles. Esses caras todos eu estudei. Ele poderia muito bem, enquanto Timóteo não chegava, enquanto Silas não chegava, resolver fazer um turismo cultural.
Agora chegou a hora de eu conhecer a cidade, de eu conhecer os templos da cidade, de eu conhecer essa cidade que é tão famosa cultural, artisticamente. Mas não foi isso que Paulo fez. Paulo, ele tinha uma urgência de pregar o evangelho. E tem algo aqui que eu acho que é uma oração que todos nós deveríamos fazer. Pedir a ousadia, pelo menos um pouquinho da ousadia e da coragem de Paulo para falar de Jesus. Paulo era alguém muito ousado, Paulo era alguém muito usado por Deus, justamente pela sua ousadia. A sua ousadia o levava a ser usado por Deus, a pregar o evangelho onde quer que ele fosse. E foi isso que Paulo fez. E o texto diz que ali na praça, na chamada Ágora, ele também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos, aqueles que disseram: o que é que esse tagarela está querendo dizer? Esse cara fala demais, que conversa é essa? O que é que ele está querendo dizer aqui? E abrindo um parêntese para a gente entender quem é esse público que Paulo estava falando, os epicureus, por exemplo, era alguém ligado a uma escola filosófica de Epicuro. Esses caras, eles acreditavam na existência dos deuses, porém, esses deuses, eles eram distantes e eram desinteressados pelo povo. Eles não se envolviam de forma alguma com o mundo. Então, quando Paulo chega, está falando de um Deus, está falando de Jesus, que se fez carne, que habitou entre nós. Aquilo é uma loucura para eles, porque os deuses, eles não habitam no meio dos seres humanos. Os deuses não se relacionam com os seres humanos. Mas Jesus é diferente. Jesus, João capítulo 1, ele se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de si, para poder habitar entre nós. Para o humano não teria, para eles, né, os epicureus acreditavam que para o ser humano não teria nada além da morte, porque os únicos que poderiam ser imortais seriam os deuses. O ser humano, ele era um ser mortal. Por isso eles ensinavam a temer a morte, porque no final das contas, não ia ter nada, não ia ter uma pós-morte, não ia ter uma vida depois. Então, não precisa temer a morte não. Aí Paulo chega com o ensino falando que esse Jesus, que se fez carne, que habitou entre nós, ele morreu, mas ele ressuscitou para nos dar vida eterna. Como assim dar vida eterna? Como assim um ser humano pode se tornar imortal? É difícil para poder eles compreenderem isso. Mas essa mensagem de Paulo bateu de frente com aquilo que eles acreditavam. Porque para eles não adiantava nada. Para eles, rapaz, o lema deles é um lema é uma frase que a gente conhece bem. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, vamos aproveitar a vida. A vida é para ser aproveitada. Muita gente segue esse lema hoje em dia, infelizmente. E não se preocupa com a sua fé. Não se preocupa com isso. Agora os estoicos eles eram meio que contrário ao que os epicureus pregavam. Eles viam agora a divindade estava em tudo. Eles eram uma espécie de panteísta, né? Deus estava em tudo. Então para eles Deus e o universo era a mesma coisa. E eles criam que o mundo ele vivia um ciclo repetitivo de muita dor, de muito sofrimento, e de quando em quando haveria um tempo de tranquilidade. Portanto, o que eles ensinavam, diferente dos epicureus, ao invés de você aproveitar a vida, você teria que aguentar a vida. Porque no final delas, o seu corpo seria que não presta, o corpo não serve para nada, é o que eles pregavam ali. Então, esse corpo não vale nada, mas a sua alma é imortal. Então, você tem que ir ali salvar a sua alma. Era isso que eles estavam pregando ali. Só que eles ficaram em choque porque Paulo falou de um Jesus que morreu, que ressuscitou e ele voltou no corpo. Ele mostrou as marcas. Tomé pediu inclusive para tocar. Tomé tocou nas marcas de Jesus. E Jesus estava mostrando como seria essa ressurreição para nós. E eles, não, isso não existe. Não tem como acontecer dessa forma. Para esses caras, eles gostavam de discutir as novidades. E por eles gostarem disso, eles olhavam para aquilo que Paulo estava dizendo e olhavam assim, rapaz, isso aí é uma tolice muito louca, né? Que está sendo dito por esse judeu. Mas como a gente gosta de discutir essas coisas, essas novidades com a gente mesmo, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar Paulo, vamos levar ele até o Areópago, para que a gente possa ouvir mais o que é que esse tolo aí está dizendo. Então eles pegam Paulo e levam Paulo até o Areópago, que é o conselho da cidade, que é a corte judicial, né, o local onde aconteciam
os julgamentos daquela cidade. Bom, tem um mapa de Atenas aí. Bom, o Areópago, ele fica na região bem alta da cidade. Ali, logo à frente do Areópago, tem a praça, a Ágora, é onde Paulo pregava o evangelho ali para aqueles homens, onde ele teve o contato com os estoicos, com os epicureus. E ele leva Paulo até o Areópago, e do lado do Areópago, assim, mais alto ainda, é onde fica a Acrópole, onde fica ali o panteão grego, ali, os deuses, os templos, os grandes templos, o Paternon, por exemplo, com aquelas colunas, né, que tem, fica ali, mesmo do lado onde está o Areópago. É para esse local onde Paulo vai. E o Areópago, gente, ela é uma grande rocha. Aqui é a visão vista do Paternon. Então ela é uma grande rocha, é um local a céu aberto. E eles vão justamente para esse local aí. E ali naquele local, naquela região mais alta ali da cidade, ali se reunia um grupo que era um grupo muito seleto. Então eram os nobres da cidade, eram juízes, eram pessoas, eram filósofos, eram pessoas que tinham um certo entendimento, que tinham realmente uma certa moral ali em Atenas. Ali era o STF. Então Paulo estava diante do STF ali naquele momento. Esse conselho era responsável por julgar homicídios, mas também por supervisionar a religião, a educação da cidade, de modo que seria natural investigar essa nova doutrina que Paulo estava trazendo. É por isso que Paulo é levado até ali. Só que o que é que acontece? Eles não entenderam nada do que é que Paulo estava dizendo. Aí tem até uma imagem de dois filósofos conversando, olha só o que é que eles entenderam. Bom, eu entendi que ele está falando de duas pessoas, de Jesus e Anastasis. Anastasis é ressurreição. É onde vem o nome Anastácia, né? Então, eu entendi que ele está falando de Jesus e de ressurreição. Aí o outro inclusive essa Anastácia deve ser a companheira desse Jesus. É isso que os caras estavam entendendo, tudo errado. Porque eles eles não tinham essa compreensão dessa ressurreição, então não fazia sentido para eles. Jesus era um Deus e havia essa ressurreição que era uma deusa, né? Mas eles quiseram saber mais sobre esses deuses, por isso que o texto fala dos deuses estrangeiros. E Paulo, nesse momento, aí Paulo deu o maior valor. Paulo, agora meu amigo, você está me chamando para onde eu queria ir. Agora você está me chamando para poder eu debater com os mais cultos dessa cidade, então eu vou bater de frente com eles. Pode me levar, eu estou aqui. Chame o Uber que eu já estou lá. E vamos ver aqui a parte final, Atos capítulo 17, do verso 22 a 31, é justamente a parte onde Paulo está ali no Areópago e ele começa a pregar essa mensagem. Então o texto diz assim: então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: homens de Atenas, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto eu andava pela cidade, eu reparei em seus diversos altares, e um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois Ele não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo. Ele supre cada necessidade. De um só homem Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. O seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, nós não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, como um ídolo de prata ou de pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. O sermão de Paulo, gente, é um dos sermões mais épicos da história. E Paulo inicia com a observação: homens de Atenas, eu vejo que em todos os aspectos
vocês são muito religiosos. A gente não tem um áudio, nem a gravação, não dá para a gente saber se foi num tom de ironia ou foi num tom de elogio que Paulo fez. Mas uma coisa é certa, Paulo, logo ele consegue reter a atenção daquele que assistia a ele. E logo depois ele fala sobre um dos altares que ele observou, o altar ao Deus desconhecido. Tem uma história registrada por Diógenes Laércio, ele é um biógrafo grego nascido no século II, que ele conta a história de como esse altar foi construído. Essa história, ela é também contada por Don Richardson no livro Fator Melquisedeque. Se você já leu o livro, vai saber do que é que eu estou falando, ou então, se desejar, é um livro excelente. Bom, o que é que acontece? Que história é essa? Deixa eu contar essa história aqui para vocês. 600 anos antes de Cristo, lá em Atenas, houve uma grande peste que assolou toda a cidade. E aí o povo estava muito preocupado com aquilo que estava acontecendo na cidade. Então eles começam a adorar e oferecer sacrifício aos deuses. E eram muitos deuses que havia ali. Então, oferece sacrifício para um e nada. Oferece sacrifício para o outro e nada. Oferece sacrifício para o outro e nada. E assim ele foi oferecendo sacrifício para cada um dos deuses. E nada dessa peste ia embora. Então eles procuram o oráculo de Pitias. E quer saber, falta algum Deus para poder a gente oferecer sacrifício? Por que essa peste não vai embora? E o oráculo aponta que existe sim um Deus, que ninguém conhece. Esse Deus está ofendido com tudo que está acontecendo e precisa acessar esse Deus. Mas como acessa esse Deus? Não, ninguém aqui em Atenas é capaz de acessar esse Deus. Mas tem um homem chamado Epimendes, ele mora na cidade de Creta, Epimendes de Creta. Tem que chamar esse homem, mas a gente vai chamar alguém que não é aqui de Atenas, sim, vai chamar Epimendes, que mora lá em Creta, para que ele venha aqui, sim, ele tem acesso a esse Deus. E Epimendes era um filósofo, poeta, um profeta daquela época. Então eles vão lá, desce lá para Creta, pega Epimendes. Epimendes, quando chega, que ele olha aquela cidade cheia de deuses, é uma observação que ele faz, inclusive, da quantidade de deuses que havia ali. Epimendes é levado até o Areópago, onde Paulo estava. E ali, diante daquilo ali, Epimendes ele faz uma oração a esse Deus que ninguém conhece. E naquele momento ele faz uma indicação para o pessoal de que me traga algumas ovelhas brancas e ovelhas negras, porque irei saltar essas ovelhas aqui de cima, e se essas ovelhas elas se prostrarem na relva, significa que esse Deus que ninguém conhece vai ouvir a oração e que essa peste vai embora. É um sinal de Deus para isso. Então ele faz essa oração para que a vontade de Deus fosse feita diante daquilo que ele estava pedindo. E assim acontece. Então quando ele solta as ovelhas, algumas começaram até a pastar. Então eles, meu Deus, não vai funcionar. Mas quando chega lá na frente, uma ovelha se prostra. Será que ela quebrou a perna? Por que ela se prostrou? Mas outra ovelha se prostra, outra ovelha se prostra. E assim várias ovelhas vão se prostrando naquela região ali de Atenas. E conforme elas foram se prostrando, Epimendes viu que sim, esse Deus, ele era soberano sobre todos os outros deuses. Porque nenhum Deus do panteão grego conseguiu parar aquela peste, mas esse Deus ele estava dando a resposta que iria fazer com que aquela peste acabasse. Então Epimendes chega para o povo e diz assim: esse Deus, como ele é um Deus soberano sobre todos os outros, onde cada ovelha se prostrou, você vai construir um altar a esse Deus desconhecido. E assim é construído vários altares ao Deus desconhecido ali naquela região. Mas passa-se 600 anos e as pessoas deixam um Deus desconhecido de lado, quebram os altares e apenas um fica em pé. E Paulo chega justamente naquela cidade, ele encontra aquele altar ao Deus desconhecido. E Paulo pega isso. Paulo era alguém muito inteligente e ele sabia que o povo conhecia essa história. Essa história foi sendo contada de pai para filho. Então Paulo pega justamente isso e Paulo disse: agora é o momento de apresentar a esse povo quem é esse Deus desconhecido. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me, amar mais a ti. Tu és tremendo.
Ele sabia disso, esse Deus é um Deus soberano, é um Deus tremendo. Paulo então divide esse sermão em 4 partes. Aqui tem as 4 partes. Paulo vai falar de um Deus que é soberano, fala de um homem, que o homem, nós precisamos de Deus. Ele fala que a idolatria é algo estúpido e ele faz um chamado para arrependimento. Então Paulo começa falando sobre um Deus que é soberano, um Deus que é Senhor do mundo, que ele não precisa de templo, ele não precisa de ritual humano. Eu imagino Paulo ali naquele areópago, naquela pedra, ele olhando aqui para o lado onde está o panteão grego, onde está aquela acrópole, e ele dizendo: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, vocês estão entendendo? Ele não habita nisso aqui. É isso que Paulo está ensinando ali. Eu lembro, a gente fez uma viagem, alguns aqui da igreja, esse ano, a gente foi para uma conferência em São Paulo, onde o pastor Armando ia pregar, e a gente está acostumado com aquilo que o pastor fala aqui, né, sobre a nossa igreja. Mas quem é de fora não está acostumado. Então o pastor falando para vários pastores ali naquele momento. E ali naquela hora ele vai dizer que lá em Fortaleza a gente não tem um templo. A gente tem, na verdade, uma tenda, céu aberto. A gente não chama isso aqui de altar, é um palco. Não tem escola bíblica dominical. É um mapa. É a palavra de Deus na mão de todo mundo. É cada dia a gente lendo a palavra e perguntando o que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito. A IBC ela não tem filiais, a IBC tem GRs, grupos de relacionamento espalhados por essa cidade proclamando Jesus. Aí atrás de mim tinha uns pastores, eu não sei quem é que estava comigo, não sei se Daniel estava comigo, quem era que estava nessa hora. Atrás de mim tinha uns pastores e eles começaram: rapaz, esse Armando enche a gente de fumaça aqui na cabeça que ninguém está entendendo nada do que é que ele está dizendo. Ele desmonta tudo que a gente fica doidinho aqui. Mas, gente, o impressionante não é o que eles falaram, o impressionante é saber que muita gente ainda não entendeu isso. Muita gente ainda não entendeu que aqui é um local onde a gente se reúne para comunhão, mas a gente vive o Evangelho no dia a dia. A gente vive o Evangelho na nossa casa. A gente vive o Evangelho onde Deus nos enviar. É em casa, é na vizinhança, é na faculdade, é no trabalho. O meu encontro com Deus é diário. A minha leitura, a leitura que eu faço da palavra, ela é para ser diária. É o encontro que eu tenho com Deus diariamente. Através da palavra, através da oração. Eu não vou esperar chegar aqui dia de domingo para poder eu abrir a Bíblia e eu ler algum texto. Não, essa semana eu já li Atos 17. Não. E o teu encontro com Deus durante a semana? E a tua oração que tu faz ali durante a semana? Paulo então pula para a segunda parte, onde ele diz que o homem é criação de Deus e precisa de Deus. Seu propósito era que nações buscassem a Deus e tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nós. E Paulo faz aqui uma referência à sua própria vida. Era alguém que conhecia muito ao Senhor, era alguém que conhecia as Escrituras, que conhecia Deus, era alguém que orava, era alguém realmente fiel às leis judaicas, ao ponto de matar aquele que estava pregando, testemunhando sobre Cristo. Pastor Daniel falou sobre isso, sobre a morte de Estevão. Então Paulo era alguém assim, só que foi necessário Paulo ficar cego para que os olhos espirituais dele abrissem e para que ele pudesse ver de fato Jesus Cristo, e tateando ele pudesse encontrar Jesus, que não estava longe, estava bem perto dele. Então Paulo traz essa mensagem para nós, que Jesus está próximo de nós. Então não é simplesmente, eu sei a Bíblia de cor e salteado, isso até o diabo sabe, mas você se relaciona com o Senhor, essa palavra faz sentido para você, você tem um relacionamento com Deus, é isso que importa. O conhecimento é bom? É, mas ele não é tudo, pelo contrário, ele é uma pequena parte que nos leva a ter um encontro com Deus. Na sequência, Paulo fala que há um relacionamento entre Deus e o homem, e a idolatria é estúpido pensar em algo assim. Ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, nós somos descendência dele. E por ser isso verdade, a gente não deve imaginar Deus como ídolo de ouro, prata ou pedra. Paulo cita 2 filósofos, poetas conhecidos daquele povo. Ele cita o próprio Epimendes, o da história lá do Areópago, quando ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então Paulo faz uma conexão com o seu público naquela hora. Opa, ele está citando ali Epimendes agora. O que é que ele quer dizer?
Depois ele cita outro poeta, Arauto de Solis, quando ele diz, nós somos descendência dele. Então ele chama a atenção daquele povo para essa mensagem. E com essas duas citações, Paulo está dizendo que a tolice não é o que ele está falando. A tolice é a gente querer fazer Deus a nossa imagem e semelhança. E não ao invés de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. É o contrário, gente. Muitas vezes a gente não quer isso. Muitas vezes, como eu tenho dificuldade de sacrificar as minhas vontades, de entregar as minhas vontades ao Senhor, eu quero chamar Jesus para ser o sócio do meu negócio. Como eu não consigo entregar a minha vontade ao Senhor, eu quero que Jesus aprove a minha vontade. Eu quero que Jesus aprove aquilo que eu estou querendo fazer. Eu quero que Jesus aprove os meus planos. Porque eu não consigo entregar a minha vida, a minha vontade ao Senhor. No CR a gente aprende isso. Toda segunda a gente está falando sobre isso aí. A sair da negação, a reconhecer nossas falhas, entregar as nossas vidas, entregar as nossas vontades ao Senhor, para que Ele faça em nós o seu querer e o seu realizar. É isso que nós devemos fazer, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e é agradável. E Paulo encerra com um chamado para o arrependimento. Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Jesus nos chama para um arrependimento genuíno. Sem arrependimento, essa graça ela se torna uma graça barata, é uma graça que não vale de nada, porque Jesus sempre quando Jesus falava para alguém, Ele dizia, se arrependa e creia. Então Jesus ele nos chama para um arrependimento genuíno, e no momento que nós nos arrependemos, aí sim, Ele está ali para nos abraçar, para nos cuidar, para fazer com que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Paulo sobe naquela pedra, ele chega ali no Areópago, para falar sobre dois deuses, sobre Jesus e a ressurreição. Mas o que Paulo fala para aquele povo ali, é que o Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem saber quem é Jesus. Ele sofreu, Ele morreu e Ele ressuscitou por todos nós. Amém? Paulo está falando para aquele povo aquilo que todos nós aqui precisamos saber. Jesus, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou por nós. E não tem nenhum outro Deus nesse mundo que faça o que Ele fez. Não tem nenhum outro ser nesse mundo que faça aquilo que só Jesus pode fazer, que só Jesus fez por mim e por você. Era isso que Paulo estava falando ali naquele texto. Então, ao falar sobre Jesus, isso gerou uma certa curiosidade. Eles quiseram saber um pouco mais. Porém, quando Paulo fala sobre arrependimento, quando Paulo fala sobre ressurreição, isso se torna motivo de zombaria para alguns. Alguns que riram com desprezo. Isso diz lá em Atos capítulo 17, verso 32. Porque eles tinham uma crença lá em Atenas que quando o homem morre e o seu sangue ele é derramado no chão, não existe ressurreição. Então aquilo que eles criam falava ainda mais forte do que essa mensagem que Paulo estava trazendo. Eles estavam com o coração endurecido. Porém, gente, foi esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos lavou de todo pecado, que nos lavou de toda injustiça. Foi esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos deu a vida eterna. Eles não acreditavam que um sangue derramado de alguém pudesse trazer ressurreição, trazer uma boa nova, mas com Jesus é diferente. O sangue derramado de Jesus é o que nos traz essa boa nova. C.S. Lewis ele tem uma frase no livro O Grande Divórcio, onde ele diz: aqueles que escolhem o céu não perdem nada do que deixaram para trás, embora tenham deixado tudo. É agora que começa verdadeiramente possuí-lo. Aquilo que a gente deixa para trás não vale muita coisa diante daquilo que a gente ganha com Jesus Cristo. Meu amigo, tem coisa mais valiosa do que uma vida eterna ao lado de Jesus? Não tem. Não tem prata, não tem ouro, não tem nada que seja mais valioso do que você ter essa vida eterna ao lado de Jesus. Esse sangue derramado na cruz do Calvário foi um alto preço derramado por mim e por você. Então qualquer coisa que te amarra nessa terra, isso não vale nada.
Isso que você vai deixar para trás, você vai perder isso, mas o que você ganha é muito mais precioso, é muito mais valioso, é muito maior. Se abrir o microfone para qualquer pessoa que está aqui, que já aceitou Jesus, vai confirmar isso que eu estou dizendo aqui. É muito mais valioso. Mas alguns zombaram e deixaram o céu de lado. Porém, teve aqueles que quiseram ouvir mais a respeito. Pode ser que você, que é um semeador da palavra de Deus aqui, fique às vezes incomodado, inconformado, porque eu tenho falado de Jesus, mas aquela pessoa ela não compreende, ela não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não sei o que é que eu faço. Meu amigo, você não tem que fazer nada, você já está fazendo. A semente já está sendo plantada. O seu papel é orar por essas pessoas, porque quem convence é o Espírito Santo. O próprio Paulo, quando ele anuncia a mensagem, alguns zombaram de Paulo. Outros ficaram indecisos. Na verdade, eles já estavam decididos, porque a indecisão é uma decisão. Se você está indeciso, é porque você decidiu não decidir. Então, tinha aqueles que decidiram não decidir. Porém, teve quem cresce. E o texto fala que se juntou a Paulo e creu. A Bíblia fala de Dionísio, um areopagita, ou seja, alguém que fazia parte daquele conselho, um membro daquele conselho, e uma mulher chamada Damares. Segundo a tradição, a história conta que Dionísio ele se tornou mais à frente bispo da igreja de Atenas, e ele foi um mártir que morreu proclamando Jesus. Ah, mas ele morreu. Morreu. Mas tudo que ele deixou para trás não é mais valioso do que a vida eterna que ele acaba de ganhar. Não é. E foi isso que aconteceu. E aqui eu vou encerrando esse tempo aqui. O Ministério de Louvor pode vir. E a pergunta que eu faço nesse momento é: você consegue identificar em qual grupo você está? A maioria aqui é o grupo daqueles que creram na palavra, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e seguem a Jesus. Eu não sei como foi que vocês chegaram a Jesus, se foi daqueles que aceitaram logo de cara, ou você estava no grupo dos que decidiram não decidir, ou você fazia parte do grupo do zombador. Mas também tem aqueles que podem ter aqui, aqueles que decidiram não decidir, que estão aqui há muito tempo e que estão indecisos e que não sabem se é isso realmente que quer, está calculando o custo para ver se vale de fato a pena, realmente se vale a pena seguir a Jesus. Ou não, ou pode ser que você seja do grupo dos zombadores. Eu lembro, o pastor Armando fala, ele entrou na igreja para ser do grupo dos zombadores, e lá ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. João Batista, quando chegou aqui na igreja, chegou para ser do grupo dos zombadores, e lá no momento ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Pode ser que você seja desse grupo. Agora, importante é o que Jesus faz por você, independente do grupo que você está. Jesus, ele sempre nos dá uma nova chance. Jesus, ele está sempre de braços abertos para nos receber. Sempre, sempre. Foi assim com esse povo de Atenas. Eles tinham ouvido falar de Jesus. Tinham ouvido falar do Deus verdadeiro, do Deus soberano, que era um Deus desconhecido. Passa-se 600 anos e aí esse Deus é revelado como Jesus. Deus está dando uma nova chance para aquele povo de Atenas. Alguns não quiseram, mas teve quem quis. Teve quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador ali naquela cidade. E assim como foi naquela época, Ele dá uma chance também para você. Então eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta. Se você está aqui, você é daquele grupo dos indecisos, aquele que já está há muito tempo aqui, que caminha aqui ou então em outra igreja, mas nunca tomou uma decisão por Jesus, Ele te chama, Ele te dá uma nova chance. Ele te chama para assumir um compromisso com Ele. Ou então, se você chegou aqui para zombar, Ele te aceita, Ele está de braços abertos, Ele está aqui para te amar. Se você veio para zombar, Ele está aqui para te amar. Ele está de braços abertos para te receber. Então, se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, basta levantar a sua mão que a gente ora por você. Se tem alguém aqui que faz parte de um desses grupos, amém, glória a Deus. Tem festa no céu. Você ganha algo muito mais precioso, viu, meu irmão? Algo muito mais precioso. Se tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus, que quer deixar de lado, amém, vem aqui na frente.
Vem aqui para que a gente possa orar com você. Você possa receber o abraço aí de irmãos, ser acompanhado por algum dos irmãos aqui. Então, se tem mais alguém que está nesses grupos aí, que eu não sei se é isso que eu quero. Então, meu irmão, chegou a sua hora de sair da indecisão. Decidir. Eu decido decidir. Aquilo que eu decido é seguir nessa caminhada com Jesus Cristo. Se tem mais alguém, assim como foi lá em Atenas, Jesus também te dá uma chance essa noite. Amém? Vamos orar por esses irmãos que estão aqui à frente. Vamos orar pela vida deles. Ó Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Vem. Jesus está te chamando, vem. Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Tu és um Deus que se fez carne, um Deus que habitou entre nós. Sofreu, morreu naquela cruz do Calvário, derramou o Teu sangue por todos nós, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. Deus, obrigado pela vida desses irmãos que compreenderam isso, que entenderam isso nesse momento. Entenderam o Teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Foi por eles, foi por mim, foi por amor à humanidade. Oh Deus, muito obrigado. Recebe esses irmãos, ó Pai. Igreja, recebe esses irmãos, ó Pai. Recebe esses irmãos aqui na comunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor nos abençoe. Que a gente tenha essa ousadia, que a gente tenha essa coragem de Paulo para anunciar o Teu Evangelho onde quer que a gente vá. Que nós possamos ser bons semeadores da Tua palavra, na seara que o Senhor colocou para nós. Nos dá inteligência, nos dá entendimento, Senhor Deus. Assim como o Senhor deu para Paulo, para ele usar as palavras certas, as histórias corretas. Que assim o Senhor também nos dê para alcançar a vida de outras pessoas, ó Pai. Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua comunidade, abençoa todos nós. É que eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.